corações, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Se assenta um minutinho só, nós já vamos para a palavra, mas eu também não poderia deixar de dar as minhas considerações a toda a igreja, todos os irmãos, irmãs, crianças, jovens que estão aqui nessa noite, e aos formados agora, né? Oh, glória! Que ano, irmãos! Que ano de experiência, que ano que foi esse que nós passamos. E dizer para os irmãos que eu faria de novo. Falar para os irmãos que eu vou sentir saudade aí de uma segunda-feira, né? Toda segunda, né? Toda segunda chegava lá, o pastor Ailton já estava fazendo café, já estava preparando alguma coisinha para nós trazer para a escola de líderes. Dá para nós fazer uma aula amanhã de agradecimento. E diga-se de passagem, irmãos, todas as aulas foi muito maravilhosa, de aprendizado, né? Algumas aulas, alguns irmãos não pôde estar presente, mas depois recolocaram novamente. E foi um ano sensacional, sensacional. Que Deus abençoe, que Deus venha te usar de uma forma gloriosa. E tudo aquilo que você aprendeu durante esse ano sobre as Escrituras Sagradas, que o Senhor escancare as portas para você falar do amor, do Evangelho, da graça, da grandeza do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? E como eu falei ontem, né, até postei uma fotinha lá, eu vi a irmã Maria Cândida com 71 anos, né, se formando ontem. Eu falei, meu Deus do céu, que inspiração para nós, que exemplo para nós. 71 anos e o ano inteiro aqui. Eu não tenho lembrança se a irmã faltou uma. Foi viajar, viu? Faltou uma aula durante o ano, irmãos. Toda segunda. Sabe o que é isso? Dedicação. E é por isso que eu não poderia deixar de homenagear vocês, de parabenizar cada um dos irmãos. Cada um mesmo, que Deus venha abençoar de uma forma gloriosa. Amém, irmãos? Mandar o Pix para agradar o pastor. Deus abençoe. Irmãos, uma coisa é certa. Eu creio que esse ano aí não foi fácil para nenhum de nós. Se foi fácil para você, me conte a senha. Passa a receita, conte a senha. Porque, irmãos, não foi fácil. Foi fácil, irmão João Marcelo? Nem um pouco, irmãos. Eu via irmãos aqui participando dos cultos, participando, né, das confraternizações, participando da aula de líderes, mãos no céu. E tinha dia que você olhava, tem uma foto lá, eu vi o pastor sentado aqui junto com a pastora Maria, e o pastor esgualepado, tinha chegado, né, ele foi fazer uma agenda e chegou ainda no final da aula, mas ele estava ali assim, ó, com a gravata meio aqui ainda. Mas graças a Deus vencemos. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos uma carta hoje, não muito lida, irmãos, e creio que de alguns nem conhecida é. Eu acho que alguns talvez tenha um ou dois, né? Mas creio que toda a igreja conhece. Mas talvez um ou dois aí nunca ouviu falar. Porque, irmãos, ler nome de pessoas, alguém gosta? Não. Então é uma das cartas menos lida, menos pregada, mas de grande importância, grande valia para nós. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. E o versículo 1. Depois eu vou pedir para o Pedro deixar aberto aí, né? Para a gente ir lendo aos poucos. Essa carta, irmãos, ontem eu me assustei pelos números. O pastor falando sobre cerca de números e dados, e eu fiquei assustado. Quando ele falou que fizeram aqui a assembleia de pastores,
e mais de 50% de pastores nunca leu a Bíblia uma vez sequer na vida, por inteiro. Eu fiquei assustado com esse número, pastor. E às vezes a gente insiste com os irmãos obreiros, insiste com os irmãos membros, e a gente vê a falta de sede, de fome pelas Escrituras Sagradas. Não se baseie nesses pastores, se baseie em homens e mulheres que realmente amem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando ele falou aquilo, eu levei um choque. Falei, meu Deus do céu, nenhuma vez na vida, ler a Escritura Sagrada por inteira, aquilo me deu um choque de realidade. Misericórdia. Vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 16, versículo 1. Vamos ler os dois primeiros só por enquanto. Diz assim, como que está aí no cabeçalho dos irmãos? O meu está assim, recomendações. Como que está em algumas Bíblias dos irmãos aí? Oi? Paulo recomenda a fé. Recomendações, saudações e votos. E a minha só está recomendações. Diz assim, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é uma serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitais, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém, irmãos? Então essa é as saudações, recomendações e votos do apóstolo Paulo. E eu essa tarde lendo, irmãos, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo testifica, né? A vez passada que era para mim pregar a quarta-feira da graça, cedo eu já levantei com aquele ânimo e falei assim, hoje eu vou ler, mas vou ler mesmo esse capítulo 8, até a semana inteira tinha conversado com o irmão diácono Marcelo, e à tarde o pastor mandou para mim, pastor, o senhor prega hoje? Falei, mas é hoje. E hoje da mesma forma, a gente acordou, leu um pouquinho, e à tarde começamos a ler novamente, daqui a pouco vem a mensagem. O senhor prega hoje? Pregamos, né? Então, é o próprio Espírito Santo testificando. Amém, irmãos? Então, eu vejo isso aqui, irmãos, as recomendações e saudações. Eu vejo o reconhecimento do apóstolo Paulo sobre a vida de irmãos. Se nós pegarmos, vou dar aqui um parecer para os irmãos. Se nós pegarmos esse capítulo 16, do primeiro versículo até o último, nós olhamos que o apóstolo Paulo tratou todos, pastor Maxwell. Vamos dizer, desde um porteiro até o alto nível, da mesma forma. As recomendações foi da mesma forma, Brian, do mesmo jeito. E eu olho para quando ele fala assim, dessa forma, recomendo, pois, a Febe, nossa irmã, a qual é uma serva na igreja que está em Corinto. Segundo alguns estudiosos, teólogos, alguns afirmam que Febe realmente era uma diaconisa. E ela servia, o apóstolo Paulo servia a igreja em Cencreia, em Corinto. Dá para dar só uma baixadinha, só um pouquinho aqui ali? Para não... Só um coisinho, um pouquinho de nada. Isso. E ela servia em Corinto. E aqui nós olhamos, pastor Maxwell, esta carta, a qual Febe foi incumbida. Olha a confiança do apóstolo Paulo nela. O apóstolo Paulo recomenda, pastor Ana, essa carta a Febe, de Romanos, toda a carta. E segundo o teólogo Renan, bem renomado, ele afirma que Febe levou essa carta de Romanos, pastor Maxwell, toda ela escrita nas barras das suas vestes.
na sua saia. E ela viajou de Cencreia. Cencreia era, vamos dizer assim, um porto, uma capital de Corinto. E ali, né, ela pegou aquelas cartas e levou até os irmãos romanos, que dá mais ou menos 1000 e poucos quilômetros. Agora, diga-se de passagem, eu acho muito lindo isso aqui, o apóstolo Paulo. Se nós olharmos para as cartas, cada carta na época que era escrito, pastora Ana, não é como se fosse hoje. Todo esse trajetório tinha que ir com cuidado, para não extraviar nenhuma, para não se roubarem, para os próprios que estavam transportando não adulterar. Por isso que eu vejo a confiança do apóstolo Paulo nessa mulher, Febe, essa diaconisa. E o valor, presbítero Zé, era considerado hoje o valor de um carro aí popular. O que está um carro popular hoje? Uns 45, 50 mil por aí? Mais ou menos isso aí, né? Então se imagine, cada carta, olha o valor que era, agregado. E o apóstolo Paulo adquiriu todo esse valor, essa confiança na diaconisa Febe. E ela levou essa carta até os irmãos. Então nós olhamos que quando ele fala dessa forma, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual uma serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitais, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então eu vejo, ela tem auxiliado, ela é hospedeira, ela é de confiança. E eu fui dar uma pesquisadinha sobre o nome dela. Alguém quer saber o que significa o nome dela? Olha só, brilhante ou radiante. Sabe quando você olha aquela pessoa assim que é brilhante ou radiante? Na obra do Senhor, que se disponibiliza, que faz sem precisar alguém mandar, era Febe. Sem precisar alguém induzir ela, era Febe. Mas não para por aí. Olha o versículo 3. Diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Esses dois aqui, irmãos, Priscila e Áquila, eu achei muito incrível isso aqui. Por que o apóstolo Paulo, pastor Maxwell, escreveu primeiro Priscila? Por que não colocou o nome do esposo primeiro? Você já parou para pensar? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Por que ele não colocou assim, saudai a Áquila e a Priscila? Porque, irmãos, aquele que mais se doa, mais é visto. Aquele que mais faz na obra do Senhor, mais é visto pelo Senhor Jesus. Pode às vezes estar no anonimato, fazendo as coisas até que ninguém esteja vendo, mas os céus está contemplando. Os céus está de olho. Bendito seja Deus. E olhamos também hoje, em nossos dias, há mulheres na obra de Deus que se destacam mais que o esposo. Infelizmente, ou felizmente assim, né? Há mulheres, às vezes a gente vê pregadores, pastores que já passaram por aqui renomados, né? Pastores, e eles pregam e falam do amor do Senhor Jesus com graça, com harmonia, né? Com dedicação, mas também quando vem as pastoras que são esposas, se doam mais. Por quê, irmãos? Porque o toque feminino, né? Com a obra do Senhor Jesus, quando ela se dispõe a fazer a obra do Senhor, ela faz com amor e toda a dedicação. Não quer dizer que o homem também não faça, mas quando a mulher se dedica à obra de Deus, ela vai muito além da que o esposo faz. Bendito seja o nome de Jesus. E esse é o reconhecimento do apóstolo Paulo. E talvez aqui também
o apóstolo Paulo destacou ela, pois ela poderia ser uma líder de algum departamento. Então, por isso que o apóstolo Paulo a colocou por primeiro, né, não menosprezando Áquila, o esposo. Amém, irmãos? Vamos para a frente, versículo 4. Os quais pela minha vida, olha só, expuseram as suas cabeças. Aqui está o ponto. O apóstolo Paulo afirmando, os quais pela minha vida, o apóstolo Paulo fala assim, os dois, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha o reconhecimento, bendito seja Deus, o reconhecimento do apóstolo Paulo. Então eu vejo a dedicação do apóstolo Paulo se dedicando a entregar essa carta para essa mulher, a entregar toda essa confiança. E nós olhamos para isso aqui e olhamos assim, mas o apóstolo Paulo, primeira vista, pastor Maxwell, não nos dá uma impressão assim, mas o apóstolo Paulo é um apóstolo rude. Eu fico pensando, quando nós falamos do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro, o que nós vemos ele? Olhamos um camarada sério, rude, né? E nós olhamos recordações aqui, ele manda a irmã Maria Cândida, sabe o que fazer? Dar abraços e beijos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Se abrace. Por isso que nós olhamos e vemos a nossa igreja pegou esse hábito, que é muito maravilhoso. Cumprimentar o irmão, cumprimentar a irmã. Um reconhecimento, bendito seja Deus. E esse abraço, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Quantas vezes, né, nos cultos aqui de Santa Ceia, eu vou lá, abraço o diácono Marcelo, dou um beijo nele. Dou um beijo nele, não dou. Vou lá, abraço o diácono Braio, te dou um beijo, não te dou. Vou lá, abraço o presbítero Zé, te dou um beijo, não te dou. Até no Montoninho já dei um beijo. Bendito seja Deus. Abraço eles, irmão, com todo amor, com todo carinho, né? Todo carinho. Abraço ele, beijo, né, a cabeça deles, falo assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere o teu lar, que o Senhor te encha da graça, que teu lar, a tua família, viva e vivencie tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, nesta manhã, nesse dia, bendito seja Deus. Tudo aquilo que foi ministrado, a tua geração seja impactada. E abraço ele e beijo eles. Isso, irmãos, é reconhecimento. E diga-se de passagem, irmãos, como eu falei esses dias, eu estava conversando com a esposa, pastora Hilda, e falando que ano que foi esse de 2025. E ainda não acabou. Tem ainda uns 23 dias. Ainda não acabou. Mas, irmãos, foi um ano que a gente sentou com a pastora Hilda e falando assim, olha, tal irmão, tal irmã perseverou. Isso é louvável. Olha o que o irmão, que a irmã passou. Porque os pastores, irmãos, por mais que os irmãos não contem para a gente, mas a gente fica sabendo o que os perrengues que os irmãos passam. É ou não é? A gente fica sabendo. E eu falei para a pastora Hilda, o que a gente faz? A gente não fala para ninguém mais. A gente dobra o joelho. E a gente fala com o Pai do céu. Papai do céu, é o Senhor que pode entrar com a providência. É o Senhor que pode usar da sua benignidade, da sua benevolência com nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso. Vamos para o versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, na casa de Priscila e Áquila, o que tinha, irmãos? Culto. Tinha igreja. E esse capítulo 16 de Romanos aqui, foi escrito 60 anos depois de Cristo. Então, ainda, a perseguição estava fresquinha. E os camaradas não queriam saber. Eles queriam falar do amor de Cristo. Queriam falar da grandeza de Cristo.
Eles não queriam saber se cabeça ia enrolar, mas queriam saber que o evangelho fosse anunciado. Bendito seja Deus. É isso. Bendito seja o nome do Senhor. Saudai a Epeneto. Irmãos, depois vocês vão ter tempo, né, durante a semana aí. Procura, eu peguei o significado de cada um dos nomes aqui. Eu tive um tempinho. E irmãos, e alguns eu dei risada. E alguns eu louvei a Deus. Porque se começa a olhar só o nome, né? Já dá para dar uma noção. Então, ó, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Com certeza alguém que ele ganhou por primeiro, né? Saudai a Maria, que também trabalhou muito por nós. Saudai a Drônico e Júnia, meus parentes, olha só, e meus cooperadores no cárcere. Será que se o apóstolo Paulo, irmãos, não ia dar menos recomendações para essas pessoas? Com toda certeza, são pessoas, irmãos, que andaram lado a lado com eles. Bendito seja Deus. Que nos cárceres, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Sabe o que está falando, diácono Braio? Esses aqui, Júnia, né? E Adrônico, ele está falando assim, esses aqui foram para Cristo antes que eu. Eles foram antes que eu. Viu a importância de você estar aqui na igreja? Tem alguém ainda da tua parentela que não serve a Deus? Tem alguém ainda? Tem alguém? Só uma pessoa? Aqui desse lado, tem alguém que não serve a Deus ainda? Tem. Como você serve a Deus antes que eles. Antes que eles. Através da tua oração. Através do teu testemunho. Através da tua vida. Eu quero profetizar nessa noite. Que eles serão alcançados pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo foi alcançado. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele falando dessa forma, bendito seja o nome do Senhor, saudai a Júnia e a Drônico, meus parentes que foram antes de mim em Cristo Jesus. Eles ganharam o apóstolo Paulo através das orações. É certo que os céus já tinham decretado, mas o apóstolo Paulo tinha pessoas orando em favor dele. E quem era o apóstolo Paulo? Diga-se de passagem. Um perseguidor da igreja, um perseguidor da noiva. Irmãos, não tem coisa mais triste na vida de um homem que ele perseguia a noiva, que ele perseguia a igreja. Está gravando, né? Eu vou falar isso aqui em alto e bom som. Você que persegue a noiva de Cristo, você que persegue os filhos de Deus, amanhã ou depois, sabe o que vai acontecer? Jesus vai te pegar. Aleluia. Jesus vai te salvar. Jesus vai te encher do Espírito Santo. E você vai estar entre a noiva do Cordeiro, pregando e dizendo que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É isso que Deus faz. Transforma o mais vil pecador. Transforma aquilo que não é, que não tem, que não sabe, que não consegue, que jamais vai possuir, mas faz ele um homem e uma mulher vencedora na palavra de Deus. Bendito seja Deus. Vamos para frente. Eu já vou encerrar, irmãos. Saudai, olha o nome disso aqui, ó. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo Jesus. E a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, provado em Cristo. Provado em Cristo. Você já parou para pensar isso aqui, pastor Marcos? Eu comecei a ler, eu não vou dizer tudo que está aqui no meu coração, porque o horário não permite, irmãos. Mas fiquei pensando isso aqui, ó. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Eu fiquei pensando, aprovado em Cristo. O que esse homem suportou?
o que esse homem passou, o que esse homem viveu, para o apóstolo Paulo escrever dessa forma, aprovado em Cristo. Porque não eram qualquer, irmãos. O apóstolo Paulo falar dessa forma, né? Aprovado em Cristo, coisa tremenda demais. Saudai a Herodião, meu parente. Olha aí, ó, mais um. Saudai os que são da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa. Olha o nome bonito para colocar nas gêmeas aí, irmãos. Viu? Olha que nome lindo esse aqui, irmãos. Olha aqui, ó, vou ler novamente para os irmãos. Ai, meu Deus, o versículo 12, né? Saudai, olha isso mesmo, né? Trifena e Trifosa. Olha só. Agora, olha o que significa Trifena. Graciosa. Mudou, né? Agora olha o que significa Trifosa. Dedicada e elegante. Viu? O nome, irmãos, né? Dá uma enroscada aqui, né? Usar o significado. Viu? Agora já apareceu mais uns aqui que é umas gêmeas, né? Eita glória. Então, as quais trabalham no Senhor. Olha só. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Eminha, a qual lhe considerava muito. Agora, irmãos, eu vou o versículo 13 lá, ó. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe. Ele está falando assim, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e também a sua mãe e minha. Não é que a mãe de Rufo era a mãe do apóstolo Paulo, mas a consideração era grande demais. Agora, irmão, segundo os teólogos, esse Rufo, sabe de quem que ele era filho? Do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, Cirineu. Está vendo como que é a ligação, o evangelho? Cada um, irmão, sendo um canal de bênção. É por isso, irmã Maria, que a tua família está aqui, irmã Maria Cândida, porque você é canal. É por isso, irmão Toninho, que a tua família, irmã Ângela, está aqui, porque você é canal. É por isso, meu irmão, que a tua família está aqui, porque você é canal. É por isso, irmão Diácono Marcelo, que a tua família está aqui, você é canal. É por isso, irmão Pastor Maxwell, que você está aqui, porque você é canal. É por isso, irmã Ana, Pastor Ana, que está aqui, você é canal. Presbítero Zé, você é canal. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor Ailda, você é canal. Priscila, você é canal. Vocês são canal de bênção. E é através da tua vida que a tua família vai fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E parte, melhor ainda, do reino dos céus. É isso. O evangelho é isso. Ele vai nos acolhendo. E vai através de nós, através dos teus filhos, através da tua família, agregando mais pessoas, mais parentes, mais vida que estão na sarjeta, e o Senhor vai salvando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É dessa forma que o evangelho. E eu olho para essas 24 pessoas que o apóstolo Paulo fala aqui. Tem muito mais, em outras cartas o apóstolo Paulo vai falar muito mais de outras pessoas, mas nessa carta de Romanos 16, ele fala de 24 pessoas específicas, dando nome. E entre essas 24 pessoas, ele fala de 9 mulheres, sendo 15 homens. E todos eles, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar os nomes. E aqui nós vemos pessoas que eram escravos. E também vemos pessoas que eram da alta sociedade,
mas que Deus uniu sem diferença nenhuma, para um mesmo evangelho, para um mesmo propósito. Propósito esse, irmãos, de servir. Hoje eu escrevi uma frase, até não vou lembrar de cabeça. Põe aí no meu status lá. Vou ver se eu acho que eu vou ler para os irmãos. Aguenta um segundinho aí. Quem vai aguentar, diga eu. Então nós vamos achar. Olha a frase. Diz assim: o propósito não se revela no palco, ele se revela no servir. Quem serve com amor aprendeu o sentido da vida. É isso. Então, tudo, irmãos, que nós fazermos, não vai se revelar o propósito, a tua fidelidade, teu amor, teu servir, quando nós pegamos o microfone, quando nós subimos a um palco. Não, é no nosso dia a dia, é no oculto, é onde ninguém está vendo, é onde os olhos humanos, nem enxerga, mas tem dois olhos como chamas de fogo lá nos céus, contemplando o teu servir. Então tudo que você fazer, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com dedicação. Faça como se estivesse fazendo pela última vez, com todo amor, com toda dedicação, mesmo sendo, irmãos, isso aqui, trazer um copo de água, que é a maior simplicidade do mundo. É a maior simplicidade do mundo. Eu amo, irmãos. Eu faz hora que não faço isso. Faz alguns dias até. Agora estou sentando para cá, a irmã Maria está sentando lá. Mas quando a irmã Maria sentava para cá, irmãos, eu ia buscar um copo d'água para mim, para minha esposa e um para a irmã Maria. Eu gosto de servir, irmãos. Eu amo servir. Se precisar de mim, seja uma criança, precisar alguma coisa para me fazer, eu faço. E isso eu aprendi desde menino. Servir, irmãos. Se nós não for prontos para servir, nós não servimos para mais nada. Não servimos para mais nada. Eu contei agora, esses tempos atrás, aqui na mesa de líder para os irmãos, algo que aconteceu comigo, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. E eu numa salinha, como fica as crianças, e entrou o pastor Luiz, com uma jarra de água bem gelada, uns copos descartáveis, pediu licença para a tia, qual estava ensinando nós, e nós sentadinhos, e ele pegou aquele copo, descartável, e foi dando um para cada um de nós, e falou assim: segura na mãozinha de vocês, e nós ficamos segurando. E eu tinha 6 anos de idade, estou com a memória mais ou menos, estou lembrando, E ele pegou aquela jarra e encheu o nosso copo, um por um. E ele falou assim para nós: crianças, isso que eu estou fazendo aqui é um exemplo de servir. Isso é o que Jesus, nosso rei, veio fazer nessa terra. Ele, sendo rei, se despiu de tudo, mas veio aqui servir aos homens. E a frase que ele falou, jamais esqueci. Ele falou assim: olha, cada um de vocês vão crescer, e se a vida de vocês não for servir, para nada mais vocês servem. Duro, pesado para uma criança ouvir, mas aquilo gravou no meu coração. E eu falei comigo: Senhor, enquanto eu viver, eu quero servir. Servir na tua obra, servir com dedicação, servir com amor, sendo o que for para fazer, Senhor. Não importa se fulano está com o beiço virado, está com o beiço tamanho de uma tromba de elefante, não. Eu quero servi-lo. Porque é isso que o Senhor nos mostrou, vindo a essa terra, sendo rei, mas se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos. E quem sou eu maior que o Senhor? Jamais. Amém, irmãos? Vamos para o versículo 14.
Saudai, olha só o nome desse, irmãos, Assíncrito e Fregonte e Hermenes, Patrobras. Irmãos, esse Patrobras aí eu pesquisei lá, irmãos do céu. E esse Assíscrito, não vou falar, está escrito aqui, mas não vou falar o nome deles, deixar com vocês. E aos irmãos que estão com eles. 15. Saudai a Filógon, e a Júlia, e Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros, com o que, irmãos? Ou com o santo ósculos santos, né? As igrejas de Cristo vos saúdam. Então está errado dar um beijo nos irmãos? Nos irmãos? Não. Está errado as irmãs dar um beijo nas irmãs? Minha querida? Não. Então os irmãos, amém? Amém, irmãos? É isso. Eu vou lá dar um beijo no presbítero Zé, não está errado nisso. A pastora, cadê a pastora Maria? A pastora Maria vinha dar um beijo na diaconisa Giza, está errado? Não. Maravilha. Amém? Mas esse beijo, irmãos, é isso que eu estou falando, não é a melação. Olha para mim. Atenção aqui, irmãos. Esse ósculo santo não é melação. Toda hora, ai, minha querida, ai, minha irmã, mas com uma daga assim nas costas. Ai, minha fofa, né? Ai, meu lindo. Não, não. É nas ocasiões que a igreja, principalmente, se sentir de dar um beijo todo dia no presbítero Zé, pode dar lá, irmão Diácono Marcelo, não tem problema, né? Mas o seguinte, se está numa confraternização, você está num culto, aonde a graça de Deus, irmãos, é tanta. Irmãos, eu acho muito tremendo isso. É um sinal de comunhão. Amém? É um sinal de comunhão. Versículo 17. Agora, irmãos, o único ponto, podemos dizer assim, vermelho desse capítulo, irmão Diácono Marcelo, é esse aí. O versículo 17 e o 18. Olha o que ele diz, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ou à sua vontade, o seu querer, com suas palavras lisonjas, enganando os corações dos simples. Por que, irmãos? Porque o Evangelho é poder de Deus com simplicidade. Isso é o Evangelho. E ele fala dessa forma. Então, notais os que promovem dissensões, porque os tais não servem ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras lisonjas, enganam os corações dos simples. Então, todas essas recomendações, mas o ponto vermelho aqui, o ponto de alerta, ó, piscando, note, seja simples, mas seja prudente. Ah, meu irmãozinho, minha irmãzinha, opa, fica esperto, fica de radar ligado, né? Fica de antena, para não cair, irmãos, em palavras lá, palavras lisonjas, que enganam os corações dos simples. Eu acho que aqui nunca aconteceu, acho que nunca aconteceu com você. Aquela irmãzinha, que irmãozinho, meu irmão, conta comigo, você é uma benção, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Acho que só aconteceu comigo nessa vida, não aconteceu com mais ninguém, né? Mas por trás, ó, em vez de ser união, pastor, é unhão. Aqui, ó, agarrado assim, ó. Meu irmãozinho, te amo.
Aham. Dessa forma. É ou não é? Então, os tais notais. Fica esperto. Versículo 19. Nós já estamos encerrando, irmãos. Quanto a vossa obediência, é ela conhecida de todos. Agora, esse que é um detalhe importante, Luiz. Esse que é um detalhe importante. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Olha, o apóstolo Paulo não estava lá. Aos irmãos de Roma, dos romanos. O apóstolo Paulo nunca esteve lá, só depois. Mas olha o que ele fala. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Então, o que acontecia? Chegava ao ouvido do apóstolo Paulo. Aonde ele estava, olha, os irmãos de lá dão testemunho. Os irmãos daquela igreja lá são pessoas dedicadas, são pessoas de fé, são pessoas que realmente obedecem à palavra. E chegava ao ouvido dele. Então, conhecia de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples no que, irmãos? No mal. Sejais sábios no bem, mas simples no mal. Versículo 20. Por que, irmãos? Lá, daí ele fala: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ele está falando, se a vossa obediência permanecer, se vocês permanecerem obedientes, se vocês permanecer na mesma fé, na mesma dedicação, mesmo na minha ausência, olha agora o que vai acontecer. E Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Ele está falando assim, tanto agora, como lá na frente. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque tem mais alguns versículos ainda, e tem muitos nomes para ler. Mas o que eu quero dizer com essa palavra? Honre os que trabalham ao teu lado. Honre aqueles que se dedicam e estão presentes sempre ao teu lado. Honre eles. Eu vou perguntar aqui para as esposas. Os esposos vão dizer ai, ai, ai. Teu esposo tem lisonjeado você? Teu esposo tem falado, vamos falar uma coisa simples assim. Que comida gostosa que você fez hoje? Não vá falar não, e não levante a mão, né? Senão perigoso. Teus filhos têm falado? Mãe do céu, que comida boa. Que cafezinho gostoso. Olha esse bolinho da graxa que você fez agora. Que delícia. Ah, que coisa linda. Nossa, minha esposa, essa calça não precisava nem se ter lavado, mas olha, dá até para me sair com ela de novo. Ficou alva mais que a neve. Não ficou dalva, ficou alva. Porque, irmãos, você falar para a tua esposa, para o esposo, filhos, filhas, vice-versa, pais, você considerar alguma coisa que ela fez, isso traz para a pessoa uma autoestima e traz para ela vontade e desejo de fazer depois melhor. Sempre melhor. Meu esposo gostou de tal coisa, a minha esposa gostou de tal coisa. Mas quando não é, irmãos, reconhecido, o que acontece? Sabe aquela musiquinha assim? Tchan, 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 tchan. A pessoa fala assim, ó, não vou fazer mais. E algumas encrencam mesmo que nunca mais faz. Nem pediam por favor, misericórdia de joelho, ó.
Então, honre, lisonjeie. Mesmo quando, eu me lembrei agora, esposa, quando eu fui, a gente, bem casado de novo, é casado de novo, né? Eu fui na casa da mãe dela, e a mãe dela fez um café, e ela serviu. E ela veio com a xicrinha assim para mim. Olha, Cláudio, o jeitinho dela, né? Tome, cafezinho quentinho. E eu peguei aquele café, pois eu gosto de café preto, né? E ó. Estralou os olhos. Engoli. Daí deu um jeitinho, lá, conversando, tal, restinho e... Bem ligeirinho. E daí eu não falei nada, né? Mordi o pãozinho seco. E ela põe o café para a Hilda, e daí eu para ela. E elas foram tomar. Quando elas experimentaram, ela não tinha colocado açúcar, tinha apanhado sal. Era esse o motivo. Mas para mim não perder a prenda, né? Tava ótimo o café. Sou bobo, né, irmã Maria? Vai que eu falo alguma coisa e tem alguém contra esse casamento, ó. Eu não gostou do meu café. Na hora, né? Na hora. Mas é isso, irmãos. Não falei nada, depois ela que viu que o café estava salgado em vez de doce. Você já imaginou um bules com 6, 7 colheres de sal? Como é que fica? Fica uma delícia. Experimenta para você ver hoje, ó, que chegar em casa. Mas não falei nada. E aquilo eu vi, irmãos, que eu ganhei o coração da sogra. Falei, o rapaz não reclama. Né, o rapaz não fala nada. Então, irmãos, lisonjeiem. Eu acho muito lindo. Hoje ainda eu vi a foto do Braio com a Emily. E o Braio escreveu lá, meu porto seguro. Falei, eita vida. A Emily escreveu. Olha aí, ó, a Emily escreveu. Viu? Mas a foto é a mesma, né? É isso, irmãos. É os gêmeos vindo, né? Mas é isso. Então eu vejo isso aí. Esses dias eu vi o Diácono Marcelo, colocou a foto dele com a irmã Milena, né? O Zé com a irmã Giza. Enfim, os irmãos, né? Que a gente tem os apps, a gente sempre vê às vezes. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque isso aí, irmãos, cultiva um casamento. Claro que não é uma regra. Cada um faz o que bem quiser. É ou não é? Que nem eu falo assim, no meu celular, irmãos, eu posto lá brincadeira, coisa séria, né? A palavra de Deus, versículo, às vezes, esses dias eu coloquei até uma mixaria aqui. Por quê? Porque o celular é meu. O celular é meu. Eu que paguei 1.000 e pouco. É claro que tem coisas que você não vai colocar, você tem que ter, né? Um discernimento. Mas foto da minha esposa comigo, irmãos, não tem hora, não tem dia. É isso. Entendeu? É uma coisa minha, né? É uma coisa minha. Então, se isso é uma coisa minha, não é regra e nem doutrinária para alguém. Amém, irmãos? Mas é uma coisa minha que eu gosto e pronto. Às vezes eu coloco só 599 fotos. Estou brincando, né? Mas é uma coisa, gente. Tanto eu como ela. Isso, irmãos, são coisas que vai cultivando o casamento. Amém? O relacionamento. É a mesma coisa quando vamos supor aqui, a esposa ou o esposo, um esquece do outro da data de aniversário de casamento, esquece a data de aniversário da pessoa. Não, irmãos, essas coisas é indesculpável. Essas tipos de coisa é indesculpável. Amém? Amém, irmãos? Porque, vamos supor lá, eu convivo com a minha esposa, esse ano fez 36 anos de casamento. Você imaginou chegar dia 1º de setembro e não saber que é o aniversário dela? 0,70.
Igual não vou revelar o resto. Então, mas é isso. Então, eu não consigo lembrar das datas, eu sei das datas de aniversário dos filhos do dia, mas o ano nem me perguntem, que agora eu não lembro mais, né? Só meia dúzia. Né? Mas a data eu lembro cada um, o dia, né? E o mês. Mas são coisas, irmãos, que a gente aprendeu dessa forma. E é bom demais. E no dia do aniversário, não preciso fazer aquele negocião. Não, não. Eu vou dar uma dica simples. Quer? Faça um cachorro quente, mas bem caprichado. Ponha dentro daquele pacotinho, né, branquinho, como cachorro quente mesmo. E compre um lacinho, e põe um lacinho. E dê para a esposa para ver se ela não vai amar. Meu Deus, o cachorro quente com lacinho. É o detalhe. É simples o detalhe, né? É simples. Então eu vejo isso. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja. Essas recomendações. Exatamente isso. Sigam. Ele estava fazendo dessa forma. Siga da mesma forma que eu estou fazendo. Siga os mesmos alinhamentos. Bendito seja Deus. Fazendo isso, nós vamos ter uma igreja abençoada, próspera, cheio de fé e mais dedicação na obra do Senhor. Quando nós reconhecemos aquilo que o irmão e a irmã está fazendo, mesmo às vezes sem força. Eu vou falar para vocês, por isso que eu conversei com a esposa esses dias e falei assim, olha, eu vi os irmãos batalhando nos cultos, batalhando para lá, batalhando para cá, e tinha segunda-feira que os irmãos estavam lá, que não era fácil, e nem para a gente, mas com dedicação. Então, é honroso isso. Honroso. Nós estamos findando o ano. Estamos faltando aí 20 e poucos dias. Mas podemos dizer com toda certeza, pastora Ana, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos. Até aqui o Senhor tem segurado nossas famílias, nossos filhos. E como esses dias eu vi o pastor liberar uma palavra para uma jovem aqui, eu quero liberar para vocês. Cada um de vocês são uma peça fundamental na obra de Deus. Cada um de vocês são uma peça fundamental na igreja. Não pense, o apóstolo Paulo fala que todos os membros são de um corpo só. E por mais menor que seja o membro, às vezes a gente fala assim, não precisa, essa pontinha do minguinho, dá onda, irmãos, que não precisa. Qualquer membro, por menor que seja, ele é útil no corpo. Talvez tenha pessoas em nosso meio, queira Deus que não. Talvez você pense assim, eu não faço nada. Eu não exerço nada. Não, não. Só da tua presença, só da tua intercessão, só dos teus joelhos no chão, você é uma peça fundamental na obra do Senhor Jesus. Nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo volta a falar desde o início. Desde o porteiro, vamos supor ao pastorado, ele trouxe uma recomendação a cada um. Saudai a eles, abraçai a eles, ajudai a eles, chore com eles, se alegre com eles, jubile com eles. Por isso, irmãos, que a gente, como igreja, a gente aprendeu a jubilar quando alguém tem uma vitória, quando alguém ganhou uma causa, a toda a igreja jubila. Quando a irmã Vanaína comprou o carro, pensa na alegria. É como se a gente tivesse comprado. Amém? Quando o Braio conseguiu arrumar o carrinho lá para cima e para baixo, é a alegria da gente.
Assim por diante, quando a pastora Ana conseguiu o carro, é dessa forma. Quando o irmão Diácono Marcelo conseguiu, a gente jubila junto. E essa é a alegria de um pastor, isso é a alegria de um servo de Deus, essa é a alegria de uma serva de Deus. Quando alguém conquista, ele também foi abençoado. Amém, irmãos? Palmas que engrandecem o Senhor Jesus. Palavra com o pastor Maxwell. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos vão agradecer ao Senhor por tudo? Diz amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus pela vida do pastor Claudinei. Celebre, jubile. O Senhor ama os gratos. Amém, irmão? Eu estava ali ouvindo o pastor, né, e sobre referência, sobre, né, essa questão de um se importar com o outro. Deus colocou algo no meu coração antes da gente encerrar o ano. A gente vai levantar uma esfera aqui na igreja de jejum. E nós vamos fazer jejum da família. Amém? E naquela semana a gente vai tirar jejum tipo 2 famílias. Antes de terminar o ano, vamos pegar a família do pastor Claudinei e a família do Marcelo. E a gente vai tirar um dia de jejum por essas 2 famílias. Daí na outra semana a gente vai pegar a família da pastora Ana, a família da irmã Vanaína. E a gente vai jejumar toda a igreja pela casa da Vanaína, da pastora Ana. Amém? A gente vai jejumar pela família. E aquilo que estava travado, alguma coisa, antes de virar 25 para 26, nós veremos a mão de Deus sustentando a nossa casa. Amém? Quantos concordam da gente fazer o jejum da família? Então prepara que a gente vai colocar lá no grupo. Irmãos, essa semana já vai começar a partir de amanhã. Deus vai dar o comando. Vamos pôr 2 famílias, a gente vai jejumar. Pastor, qual é o dia? A gente vai jejumar exatamente naquele dia, todo mundo. Amém, irmão? Então você não vai esquecer. Ah, pastor, vai ser quarta-feira? Vai, talvez a quarta-feira da graça ainda. A gente já vai vir aqui depois orar pelas famílias na quarta-feira da graça. Pode ser? Então na quarta-feira a gente vai tirar o jejum, né, para família. E vamos, né, orar. Marcelo, me ajuda? Cadê a criançada? Vem cá, todas as crianças agora. Glória a Deus. Revolução da graça. Para nós terminar, abaixo de glória, de unção, de poder. Todas as crianças aqui agora, vai. Todas. Até 150 anos. Junta as cadeiras, junta tudo. Glória a Deus, que agora nós vamos pular. Eu tô cansado, não aguento nem falar, irmão. Mas eu vou dar o último 10 centavos que eu tenho aqui agora. Pode tirar o fundo. Pode tirar o fundo. Pode colocar um louvor já aí, deixa no pause. Todas as crianças. Vem cá. Cuidado aí, mídia. Vem pra cá também. Libera tudo aí, libera caminho. E agora nós vamos dar pulo, pastor Ana, pelo menos de 3 metros de altura. Vai lá, Natanael. Vamos ver se vocês estão bons. Vamos ver. Montoninho, irmã Maria. Vamos ver se a irmã Maria tá boa pra pular ainda. Vamos ver. É agora. Juntou tudo? Todo mundo aqui na frente. Junta as cadeiras, irmão. Vai fazer uma bagunça santa aqui agora. Vai. Olha pra cá. Atenção, irmão. Diminua a conversa, tudo. Vem pra cá agora. Atenção, o que o pastor tá falando. Vem cá. Todo mundo. Vem pra cá, Montoninho. Vamos pular, Montoninho. Vem, manjo. Vem pular. Keia, Jennifer. Vem cá. Vamos, varão. Vamos pular. É hoje, é agora. Pode soltar, Pedro. Solta aí, mídia. Bem alto. Bora, mídia. Bora. Estenda a mão pra mídia ali, irmão. Isso. Vai. Agora. Agora. Diga! Agora. Tá fraco, hein, pesado? Tá fraco. Vai. Baixou? Baixou? Prepara, hein? Vamos lá! Vai!
Oh, já começou em mim. Que me constrange foi. Vai, Gabriel, vai, Nata. Vai, Gabrielzinho, vai, Jaime. Vai, Mateus. Tá fraco, hein? Vai, 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 vai. Rodinha, rodinha. Nova criatura sou agora. Estão cansados, estão cansados. Vai! Agora! Agora! Rodinha, vai, vai! Aê! Grava, mídia! Grava, mídia! Graça! Oh! Que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça. Oh, oh. Devagar. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Já começou. Libere, libere. Passo para, vai. Saque energia. Oh! 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 Baixa, vai! É pra arrebentar tudo agora, vai! Bem alto, bem alto! Vai! Oh, oh, já começou. Devagar, devagar. Oh, oh, já começou em mim. Foi nessa mesma cruz que um dia Aê! Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a família, uma semana abençoada, próspera. Amém, irmãos? Nós vivemos uma imersão, foi eu, o Diácono Marcelo, foi a irmã Nalva, foi a pastora Hilda. A gente não estava escalado, presta atenção. Olha para cá. A gente não estava escalado por causa da nossa formação, né? Mas foi uma das edições que eu servi com a minha alma e com o meu coração, mano. Eu tô moído. Mesmo não estando escalado, a gente serviu de forma abundante, né, Marcelo? Chegamos lá meia-noite. Como que se serviu? Pegamos uma cadeira e passamos a madrugada toda e estamos até agora sem dormir. Sentado numa cadeira e servindo. Isso é a revolução da graça, mano. Estão dispostos a viver ou não? Amém? Glória a Deus. Ano que vem vai ser em fevereiro, março. Volto de novo. Amém? Provavelmente talvez mude a chácara também. E ano que vem a gente vai trabalhar com face a face aqui na igreja, tá? Então vai ser uma chácara lá em Castro com a Efraim. A gente tem uma aliança com o pastor. E aí a gente vai levar jovem, vai levar mãe, pai, tio, vizinho, amiguinho, amiguinha. Amém? A gente vai trabalhar com face a face, encontro com Deus. Tá? Então a gente vai ter a chácara, é um top da galáxia. A gente vai trabalhar lá nos nossos face a face. E a galera do Radical, trabalhando no Radical também. Maravilha? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, quem amou a palavra, amou tudo que viveu nessa noite, vai dizer: amém. Evangelho puro, nosso destino, viva! Dá um abraço nesse crente, até quarta-feira da graça.
não esqueça, vamos preparando o coração para a mesa de Santa Ceia. Amém, irmão? Prepara o coração.